O livro Lar Adventista tem sido enriquecedor para a minha família e acredito que para a sua também. Obrigado por estar acompanhando a leitura, obrigado por se inscrever no canal Força da Nação. Chegamos ao capítulo 58 do livro, e esse capítulo vai falar sobre a família do pastor. O pastor é um ministro do Evangelho, alguém que deve conduzir outras famílias no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento do que Deus fez, fará e está fazendo por cada um de nós, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Acompanhe a leitura, porque hoje nós vamos falar sobre este homem que tem uma grande responsabilidade. A vida do pastor no lar deve ser exemplo. É o desígnio de Deus que em sua vida doméstica, em casa, no lar, o mestre da Bíblia, o pastor, seja um exemplo das verdades que ensina. Veja, ele deve ser um mestre da Bíblia, deve conhecer profundamente a palavra de Deus, deve saber ensiná-la, instruí-la, para que outros tomem uma decisão de seguir os princípios contidos na palavra de Deus. Deve apresentar Jesus Cristo como aquele que é o Salvador e Senhor de nossas vidas, de nossas famílias. O que um homem é, exerce maior influência do que o que diz. Portanto, o pastor tem uma grande responsabilidade. É preciso ser e fazer, falar a respeito daquilo que ele é, como pessoa, como indivíduo, como filho de Deus. A piedade na vida diária dará força ao testemunho público. A paciência, a coerência e o amor impressionarão os corações de maneira que os sermões não podem conseguir. Por mais que se fale nos púlpitos sermões eloquentes, mensagens inspiradoras, cheias do Espírito Santo que transformam vidas, se a vida do pastor não condiz com aquilo que ele prega, há um sério risco de a verdade de Deus, a palavra de Deus, ser negligenciada por muitos. Se devidamente conduzida, a educação dos filhos do pastor ilustra as lições que ele dá no púlpito. Portanto, veremos na família pastoral aquilo que ele ensina no púlpito. Mas, se em virtude de errônea educação dada aos filhos, o pastor mostra sua incapacidade de governar e controlar, necessita aprender que Deus requer dele discipline convenientemente os filhos que lhe foram dados, antes que possa desempenhar o seu dever como pastor do rebanho de Deus. Sabe, na Bíblia nós temos um exemplo de um sacerdote muito importante no ministério bíblico na nação de Israel. Porém, negligenciou a educação dos seus filhos, e isso causou um grande mal para toda a nação. Me refiro ao sacerdote Eli. Felizmente, uma mulher clamando a Deus para ter um filho, Deus ouviu sua oração e o sacerdote a abençoou, dizendo a ela que Deus havia ouvido sua oração e que atenderia o seu pedido. Posteriormente, ela teve Samuel. Conduziu Samuel, depois de alguns poucos anos, para o sacerdote Eli. E Samuel aprendeu com Eli a ser fiel e temente a Deus, coisa que os próprios filhos de Eli não foram. Consequentemente, Samuel foi uma grande bênção para a nação. Precisamos, os ministros, os pastores, instruir corretamente seus filhos, para que sejam uma bênção para a nação. E qual é o primeiro dever de um pastor?
é para com os filhos. Acabamos de ver aqui que se ele negligenciar, se ele errar na educação dada aos filhos, ele mostra a sua incapacidade de governar e controlar. Primeiro dever do pastor deve ser para com os filhos. A leitura do livro Lar Adventista diz assim: os deveres do pastor jazem em torno dele, próximos e distantes. É verdade, seus deveres. Mas o seu primeiro dever é para com os seus filhos. E eu gostaria que você lesse aí da Bíblia, a Palavra de Deus, e você vai confirmar isso que a autora do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, está mencionando. Leia a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. E você verá ali que o pastor precisa governar bem a sua casa, conduzindo sua esposa e seus filhos no caminho que conduz para a vida eterna, a fim de poder exercer um bom ministério diante do povo, diante da comunidade, diante da igreja. Ele não se deve absorver tanto com os deveres exteriores que negligencie as instruções que seus filhos necessitam. Leia, portanto, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. E hoje eu vou fazer um pedido para você. Ore pelo seu pastor. Que ele tenha tempo também para se dedicar à sua família, para que ele conduza os seus filhos no caminho de Deus, para que sua família assimile os princípios da palavra de Deus e sejam também uma bênção para toda a igreja. Continuando a leitura. Talvez o pastor considere os deveres do lar como de menor importância. Em realidade, porém, esses deveres se encontram na própria base do bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Veja só o que a autora menciona agora. A felicidade de homens e mulheres e o êxito da igreja dependem em grande parte da influência doméstica. Portanto, a força da nação é a família. E se a família pastoral não é uma força, só ele é, algo não está correto. Coisa alguma pode desculpar o pastor de negligenciar o círculo interior pelo mais amplo círculo externo. O pastor não deve somente atender várias e outras famílias, auxiliando na educação de filhos de outras famílias, se negligencia esse dever em seu próprio lar. O bem espiritual de sua família vem em primeiro lugar. No dia do final ajuste de contas, Deus há de perguntar que fez ele para atrair para Cristo aqueles que tomou a responsabilidade de trazer ao mundo. Veja, Deus não vai questionar ao seu pastor onde estão os membros da igreja ao qual foram confiados a você, mas Deus vai questionar a ele onde estão os filhos que eu concedi que você trouxesse ao mundo. É claro que o pastor tem uma responsabilidade sobre a sua família e sobre a minha família, mas a maior responsabilidade dele é a família dele mesmo. O grande bem feito a outros não pode cancelar o débito que ele tem para com Deus quanto a cuidar dos próprios filhos. Ore pelo seu pastor. E cante com a sua família, além de ler 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. Cante também o hino do Novinário Adventista, Abençoa este lar, número 408. Peça a Deus que abençoe o lar do seu pastor. Vamos orar?
Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque muitos pastores tiveram uma grande influência em minha vida. E praticamente todos eles eram um exemplo em seu lar. Pastores cujos filhos decidiram por se tornar pastores também. Pastores que, vendo o exemplo e dedicação de seu pai a Deus, decidiram tomar uma decisão firme em seu coração de seguir esse exemplo e serem fiéis e leais a Deus, a Ti, Senhor. Portanto, ó Pai, rogo-te a Tua bênção para os pastores de todas as igrejas, em destaque os pastores da Igreja Adventista, onde fui instruído, conheci a Tua palavra e entreguei minha vida a Cristo. Pai, que os pastores sejam uma bênção para a comunidade, para a igreja, para a nação, mas sejam, em primeiro lugar, uma bênção para a sua própria família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura. Compartilhe essa leitura com o seu pastor. Quem sabe ele sente que você tem um apreço por ele. Então, ore pelo seu pastor ao compartilhar este vídeo com ele. E não esqueça, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.